tratamento. Vou fazer um programa especial sobre discutir sobre o fundo eleitoral. Se o fundo eleitoral deve existir ou não. Eu vou fazer acho que com o Pedro Henry, vou chamar ele e tal, vou falar sobre isso. Você acha que deve ter fundo eleitoral? Eu acho que sim. Para financiar a democracia, você acha que é importante? Sim, porque a gente, por muito tempo, a gente patinou numa disputa do pagamento da doação, né? Principalmente empresa privada. De empresa Que é privada. proibido hoje. É proibido por uma DI, né? Foi proibido por uma disposição do Supremo Tribunal Federal. Também jurisprudencial. Para as pessoas entenderem, só para a gente deixar bem para as pessoas entenderem. Empresas privadas, empresa privada, qualquer empresa que está aí na rua de sua casa, não pode doar para um candidato hoje. É isso que a Juliana está falando. Antes podia. Isso. Hoje, como é que funciona a campanha eleitoral? Fundo eleitoral, que é esse fundo, e doação do próprio candidato, ou doação de pessoa física. Mais limitado à declaração de imposto de renda, né? Não, sim, mas pode, só explicar. Isso, pode. Empresa privada não pode doar para nenhum candidato. Isso. E antes podia. Você achava pior? Sim. A gente teve o Odebrecht doando milhões. Para Dilma e para Aécio. Foi o último ano que pôde. Para Dilma e Aécio, no último ano que pôde a doação de privada. E depois a gente teve Lava Jato escancarando, que era uma perpetuação do poder, era uma compra. Os Estados Unidos discutiu isso muito. Lá é privado, né? Lá pode, mas assim, você vê eles discutem isso até hoje. Tem textos do Dworkin da década de 70, 80. Quem que é Dworkin? Explica pra mim. O Ronald Dworkin é um teórico americano que estuda a democracia e liberdade. Não, ele não é tão velho assim, não. Mas ele já não faleceu. Ele é um pai do liberalismo. Ah, já faleceu. Sim, ele é um pai do liberalismo. Aliás, deixa eu conferir aí no Google se ele faleceu, porque eu não me lembro. Não vou dar fake news. Se a gente tá matando o Dworkin. É porque eu estudo tanto ele que pra mim ele tá vivo. É assim, né? A literatura dele pra mim tá viva. Certo. Falecimento em 2013. E se tinha uma discussão muito grande lá sobre isso, se pensar justamente se ter uma maior igualdade na participação política. Se a gente não tivesse fundo eleitoral partidário, a gente teria 3, 4 partidos se elegendo e reelegendo, elegendo e reelegendo para sempre. E é claro que todos... Porque quem vai colocar dinheiro num cavalo que não ganha? Pensando em partidos menores. E tem uma frase que eu ouço, que eu lembro sempre dessa frase... quem paga a orquestra escolhe a música, né? Exatamente. O cara vai doar milhões para uma campanha, uma empresa privada, né? E pessoa física você é a favor? Você acha mais de boa? Acho que pessoa física tem que doar porque faz parte da democracia, né? Faz parte do seu movimento enquanto Você vai ajudar quem é seu amigo, a sua ideia. É a minha ideia, né? Uma ideologia. Sai uma pessoa que eu sou muito fã. Do ideal político dela. Mas você tem que doar, claro. Eu dou dinheiro pra campanha. Essa pessoa vai me representar. Agora, uma empresa, como a gente tinha antes, e ficou muito escancarado em 2014, o Odebrecht doando pros dois. A Odebrecht doou uma fortuna pra Dilma e pra Aécio. Pra Dilma e pra Aécio. Não interessa doou, quem 50 milhões pra cada um. 40 milhões cada um. Era assim, não interessa quem ganha. A gente tá junto. Eu quero ter o meu pedaço de mandar ali. E aí veio o Lava Jato, que mostrou toda aquela promiscuidade de público e privado. E falando um pouquinho disso, isso não tá na pauta, mas tô gostando de ver as suas opiniões. E, por exemplo, você acha que pessoa física pra doar tem que ter limite? Tem que ter limite. E do próprio candidato também? Sim, do próprio candidato também, porque senão a gente não tem fair play. Entendi. Não dá pra um candidato pobre enfrentar um candidato rico, você quer dizer isso? Exatamente. É porque assim, quando a gente fala de política... Hoje tem limite até pro próprio candidato que é milionário? Pro candidato... Acho que deve ter, mas acho que tem. Porque se a gente... Assim, tem coisas que a gente não consegue... A legislação eleitoral no Brasil, ela quer controlar, mas ela não consegue. E quer controlar errado, porque não deveria querer controlar, na minha opinião. Carisma, você não tem como. Tem pessoa que é mais carismática, tem pessoa que é menos carismática. Se a gente for explicar o carisma que o Collor conquistou lá em 94 92. 92 a eleição dele. 89, no eleição impeachment. Isso. Se a gente for ver o carisma que o Collor construiu, ele construiu isso dele, isso era nato dele. Tem pessoas que têm isso, tem pessoas que não têm. Pablo Marçal. Sim, fenômeno, né? Ele foi não tinha tempo de televisão. O Bolsonaro é um marco, né? Bolsonaro. 18 segundos de campanha eleitoral e foi pro segundo turno, primeiro caso na história de um sucesso político desse jeito. Mas, se a gente for olhar, Thomas, nesse ponto... Até me perdi.
Você estava falando da representatividade. Da representatividade Você falou de dinheiro e tal. Então, nesses critérios a gente não mexe. Popularidade, carisma. Mais dinheiro, a gente já consegue interferir um pouco mais. E deixar o jogo mais justo. Porque a ideia da eleição, a ideia de se ter... A gente fala muito em direito eleitoral e paridade de armas. Não é igualar porque não tem como igualar. É impossível igualar. É impossível igualar. Porque um cara com carisma tudo sem não tem como. Não tem como. Uma pessoa de um carisma dessa caneca e uma pessoa extremamente simpática, não tem como. Não tem como equilibrar isso. Isso é natural do jogo. Aqui falando de política, um Lula com Alckmin, né? Sim, não tem como. Completamente diferente. E só fazendo um parênteses aqui... E aí, só concluindo. E aí, o que a gente faz? O que se pode fazer? Quando você faz no dinheiro, o dinheiro já tem como. Você tem como limitar. Porcionar. É um caráter muito mais objetivo. E a gente sabe... E outra coisa que nós sabemos com muita propriedade hoje no Brasil, um grande problema é Caixa 2 em campanha, né? Então, pelo menos legalmente, tem que se ter um controle para evitar, para fazer esse jogo ser jogado de maneira mais igual possível. Então você é a favor, totalmente. Sim. Que tem limites. Sim. Eu vi aqui o que a gente estava falando, parece que é assim. Por exemplo, pessoal, o limite para gasto da Prefeitura de Cassis, da campanha para prefeito de Cassis, é 1 milhão. Isso, hoje, né? É 1 milhão. Foi 700 e poucos mil reais no... A regra aqui, pelo que eu vi, é o seguinte: o próprio candidato que é rico, milionário, ele pode doar 10%. Isso. Porque aí você... É mais justo. 100 faz mil. um equilíbrio. Faz um equilíbrio. São Paulo, acho que o limite era 50 milhões. São Paulo, capital. O cara pode doar 5. Um cara rico como o João Dória. Como o Pablo Marçal. Ele coloca 5 milhões na campanha dele. Ele fala que ele não doa nada, ele só recebeu doação. Mas assim, você acha que tem que ter esses limites, né? Sim. Não pode ser tudo correr como quiser. Dinheiro não dá. Entendi. Dinheiro não dá. Dinheiro a gente precisa. E o que as candidaturas femininas encontram de barreira é justamente isso. Voltando na pergunta, né? Na pergunta inicial, é realmente pensar nessa punição da violência política de gênero, que é um problema muito sério mesmo. A legislação eleitoral está trazendo punições mais efetivas. Essas punições têm que acontecer, elas têm que ocorrer. E, além disso, o que eu acho que, para mim, é o ponto-chave realmente é o estímulo financeiro para essas campanhas. Os 30% da destinação para as candidaturas femininas tinha que pensar, não sei, em uma disposição igualitária desses 30% para cada... É porque não pode. Na verdade, é como você tem a liberdade do partido, isso é constitucional, o partido recebe o dinheiro, ele tem 30%, mas se ele achar que a mulher X tem mais chance que a Y, ele vai jogar mais dinheiro para X e não vai pra jogar para Y. Ele pode fazer isso. Você está dizendo... Isso não tem como mexer. Você está nos dizendo o seguinte: o sistema nunca vai ser perfeito. Nunca. Mas tem como ter a paridade. Por exemplo... Tem como melhorar. Só para o pessoal entender. Chega um dinheiro, por exemplo, fundão eleitoral do partido X. O fundão para o Brasil inteiro. Colocar 50 milhões. Para Mato Grosso. Aí eles vão dividir lá em Mato Grosso. Quantos deputados tem? Eles vão dividindo lá entre eles. Aí vem para Mato Grosso 5 milhões. Estou dando um exemplo. Se o político quiser mandar mais pra Cassis do que pra Pontes Lacerda, ele pode. A cúpula partidária que manda. A cúpula partidária que decide, não pode interferir nisso, né? Porque isso você acha também... é autonomia partidária. Não pode interferir. Isso você acha que é errado? Não tem como. Não tem como mexer. O partido político ele tem que ter, porque... A liberdade dele, porque eleição é um jogo. Eleição é um jogo, né? Você vai forçar o cara a pôr dinheiro no candidato lá em Ponte Lacerda ou aqui em Cassis que não tem chance de ganhar. Eleição é um jogo. Só que quando a gente pensa em candidatura feminina, a gente tem que colocar regras para esse jogo ser um pouquinho melhor. Entendi. Para as mulheres. Então você colocaria como regra, se você pudesse escolher e decidir isso, você colocaria aqui 30%? Ou você colocaria metade? Não, hoje já existe 30% como regra. De eleitas. De eleitas eu colocaria 1/3. Para começar 1/3, né? Não vamos assustar o pessoal. Entendi, você colocaria. Se você fosse deputada, você votaria assim? Eu votaria na PEC com certeza. Tem que ser eleita. Por um número de eleições. 4 eleições. E você 4 eleições a 16 anos. Não, vamos colocar 5. 5 dá 20 anos. 20 anos. 20 anos dá pra fazer uma boa repaginada no Congresso Nacional e ter uma representatividade. Passar desses 20 anos, volta ao que era antes. E você vê, Juliana... Mantendo a cota de 30% de candidaturas. Sim, mantendo a cota de 30%. E você vê, Juliana, que isso é muito interessante, porque no meio do político, a gente sempre conversa assim. Geralmente, eles querem... Muita gente quer mulher na política... A gente ouve falar muito isso para ser vice. Sim. Para ser suplente de senador. Cargo de subserviência. Para ser suplente de senador, para ser vice, né? Não, e quando é uma carreira principal, geralmente tem um sobrenome, tem alguma coisa assim.
Não é uma mulher que ela surge do nada pro nada, né? Traz quase sempre. E eu acho assim, a gente conversando muito com os políticos até de esquerda que eu converso, nós tivemos só uma presidente do Brasil mulher, a Dilma Rousseff. E, tirando a parte do impeachment e tal, mas ela é uma pessoa que todo mundo fala que era difícil de lidar e tal, e sofreu impeachment. Então, a primeira mulher... Os Estados Unidos, por exemplo, nunca teve presidente mulher. Nunca teve presidente. Estados Unidos elegeu um presidente negro, Barack Obama, Não exigiu uma e não elegeu mulher. elegeu uma mulher. Né? E a Hillary Clinton foi candidata, né? Perdeu pro Trump em 2016. E agora a Kamala Harris perdeu de novo, Perdeu né? pro Trump também, de novo. O Trump derrotou duas mulheres, né? Derrotou duas Interessante. Não tinha pensado nisso. E só uma coisa aqui, Ju, uma pergunta que mandaram. Você acha que... Como que você vê hoje no Brasil... Você vê... Ah, isso aqui é interessante. Não sei se você acompanhou. Teve esse fenômeno em São Paulo que foi o Pablo Marçal, né? Que era... Eleição municipal, Sim. tava vivendo 100% eleição Cáceres. É, mas você deve ter visto. Ele tomou cadeirada, ele xingava todo mundo. Foi pouco, porque eu tava ele ia pra cima, imersa no mundo Cáceres. Ele brigava com a Tabata. Se você acha que a legislação eleitoral, ela deve intervir, até onde que ela deve intervir? Porque o próprio Marçal foi essa discussão lá. Porque o que fazia com ele? Ele ia pros debates, xingava todo mundo, não tinha punição, ele fazia o que ele queria, porque ele foi uma novidade. Mas você tá falando o seguinte, dinheiro dá pra você mensurar e limitar. Você acha que um debate, por exemplo, uma coisa assim, não tem como, né? Não, eu sou bem defensora da liberdade de expressão no campo político. Desde que você não cometa crimes, né? Crime de racismo, crime de ódio, falas que vão interferir em discurso de ódio, mas acho que no geral as pessoas têm que falar livremente no debate público, tanto candidato, principalmente eleitor. Entendi, não tem jeito isso Não de, tem. de controlar. Thomas, quando a gente fala de política, e eu gosto muito de falar de política, não é à toa que eu pesquiso, convogo com eleitoral e sou apaixonada por tema de democracia e esses temas, né? São temas que eu tenho muita paixão realmente em estudar, em me aperfeiçoar, em me especializar. Quando a gente fala de política, a gente tá falando de paixão humana. A gente não regula a paixão humana. Se busca muita regulamentação em torcida de futebol, com política não é diferente, com religião não é diferente. As pessoas têm a paixão e o legislador não vai conseguir regular isso. Entendi. Isso não dá, você acha? Não tem jeito, Se você né? tentar regular, na maioria dos casos, acaba culminando em censura. Em restrição do exercício do direito político por parte do candidato e por parte do eleitor apoiador do candidato. Entendi. Aqui, essa pergunta aqui... Esse pessoal tá indo mais pro gênero ou tá indo mais pro eleitoral? Não, tem de tudo. Tem de tudo? Essa aqui é a pergunta que eu já tinha feito aqui no roteiro. Esse aqui é muito interessante. O que você pensa de governantes do executivo, prefeito, governador, presidente, deles colocarem metade do secretariado com mulheres? Acho interessantíssimo. Mas como regra, não? Não ser uma regra, né? Mas se fosse, seria muito bom. Seria muito bom. É o que eu sempre falo. Porque o Lula colocou bastante, mas tirou várias já. É o que eu sempre falo. Ninguém nunca questionou quando esses espaços Era eram só de homens. 100% masculinos. A primeira juíza mulher da Suprema Corte Americana, Ruth Bader Ginsburg, Mais ou menos que ano que foi, sabe? vou lembrar o ano. Mas foi nesse século passado ou retrasado? Ela morreu em 2019. Não, então foi agora. 2019 ou 2020. Mas ela estava atuando na Suprema Corte até os 86 anos. Ela foi a primeira. Lá não tem compulsória. Né? Então você fica até o dia que você... Lá não tem PEC da bengala. Lá não tem. Lá você fica até o dia que você quiser. Ela trabalhou até os 86 anos enquanto Suprema juíza da Corte? Suprema Corte Americana. Como se fosse o STF. Isso, como se fosse o STF dos Estados Unidos. A Ruth Bader Ginsburg. Quando perguntaram pra ela quantas mulheres ela achava que tinha que ter na Suprema Corte, Falou ela foi a metade, né? primeira. Não, ela falou todas. Ah, porque nunca teve. Ela Eu falou, vi isso. Nunca teve homem. Ninguém nunca questionou. Então por que não? Nunca teve mulher. Nunca teve mulher. Ninguém nunca fez essa pergunta quando foi só homem. Então por que sempre surge essa pergunta quando é mulher? Entendi. Então, assim, pra mim esses questionamentos, eles não fazem muito sentido, sabe? Ah, mas vai colocar metade da mulher na marra. Infelizmente, se não for na marra, não aconteceria. Infelizmente. Eu acho muito louvável quem coloque metade. Muito louvável mesmo. Acho muito importante ter essa representatividade. Entendi. Então você acha que se você fosse prefeita, você faria isso? Ah, com Pelo menos certeza. metade. Pelo menos metade mulher. Metade mulher. Ah, eu gosto de prezar por representatividade nos lugares que eu consigo ter representatividade. E como que você vê isso? Geralmente os governadores, presidentes, prefeitos, as primeiras damas, elas sempre pegam a pasta da ação social. Faz ação social, tal, entrega
coisa para a pessoa, para a família. Como é que você vê isso? Você vê que falta para as mulheres terem cargos públicos, nesses casos, de mais... Por exemplo, falta... A pergunta aqui é a seguinte: falta para as mulheres mais terem secretarias, por exemplo, mais importantes? Falta oportunidade, né? Tem muito... Assim, quando a gente vai olhar, mulher sempre tá ligada à pauta relacionada à pauta de cuidado, assistência social, saúde, coloca mulher... Nízia, meio ambiente,